Fala aí, galera da segunda série. Beleza? Tudo bem? Então, vamos começar aqui a falar sobre o Japão. A gente, até a aula passada, estava falando sobre China, né? Então, a apostila de vocês, ela está dividida em boa parte dela na geografia regional do mundo. Depois, mais para o finalzinho do ano, ela vai começar a fazer a geografia regional do Brasil, a divisão regional do Brasil. Mas por enquanto a gente está vendo aí partes do mundo. A gente começou com a China, dentro dessa ideia de geografia regional, e está indo para o Japão, ou seja, todo mundo vizinho ali na Ásia. E apesar de ambos terem olhos puxados, eles são bem diferentes, tá certo? Bem diferentes mesmo. É, até fisicamente, tá? Eu não sei o que vocês acham aí, mas eu não acho o chinês e o japonês parecidos, não. Eu acho que dá para diferenciar bem. Eu não consigo diferenciá-los entre si, né? Se você me disser quem é fulano, quem é beltrano, eu tenho uma dificuldade enorme. Agora, quem é um chinês, quem é um japonês, eu consigo. Não sei vocês. E do mesmo jeito que eles são diferentes fisicamente, eles são muito diferentes na cultura, são muito diferentes na trajetória histórica, tá certo? São muito diferentes na posição geopolítica que ocupam, enfim. Não, não dá para viver dessa ilusão que o asiático é tudo igual, e que aquele pessoal lá é tudo igual, chinês, japonês, é tudo a mesma coisa. Cara, não é não, né? É bem diferente. Mas vamos lá, deixar de papo furado aí. Espero que todo mundo esteja bem, né? Espero que todo mundo esteja com saúde, e inclusive os familiares de vocês, nas casas de vocês. E vamos que vamos torcer, como sempre, né? A cada dia torcendo para que a nossa volta seja o mais breve possível. Bom, vou mandar os slides para vocês, como sempre, também, tá certo? O título do slide está lá: Japão, a Terra do Sol Nascente, né? Assim que a gente chama o Japão. Eles gostam, inclusive, dessa denominação, porque desde que o sistema de fusos horários com base no meridiano de Greenwich foi aceito, né, mundialmente, na segunda metade do século XIX, o Japão ele é o maior país, mais importante, né, mais a leste. Então, por conta disso, é aonde, entre aspas, o sol nasce primeiro, né, onde o dia começa. Então, por exemplo, eu agora estou a gente aqui tá. Vocês devem assistir essa aula por volta de 10 e pouca da manhã, né, de sexta-feira, e lá já vai ser 10 e pouca da noite. Eles já vão estar caminhando para a noite de sexta, e quando a gente estiver entrando na noite de sexta, eles já vão estar lá na manhã de sábado. Por isso essa ideia, né, a Terra do Sol Nascente, inclusive na bandeira do Japão, né? O símbolo vermelho lá no centro da bandeira representa exatamente o Sol. Bom, vamos lá? É o seguinte, eu queria começar a pegar aí o marco histórico da era Meiji no Japão, certo? A era do Imperador Meiji, que é o finalzinho do século XIX, início do século XX. Mais especificamente, 1867 até 1912. Nessa época, a época do Imperador Meiji, o Japão ele passa por um processo de ocidentalização, ele passa por um processo de abertura, tá? Para a cultura, inclusive estrangeira. O Japão até então era relativamente fechado. Na verdade, o capitalismo ainda está num processo de expansão no século XIX, né? Vamos combinar. Porque a gente vai ter as grandes navegações e tal, mas é a partir da Revolução Industrial que a gente vai ter efetivamente aí uma expansão do que a gente vai chamar de sociedades capitalistas, modos de produção capitalista e tudo isso, né? Então, e o Japão vai ser o primeiro país asiático a entrar nesse esquema. O Japão vai ser o primeiro país asiático a fazer parte do espaço capitalista industrial, ok? Tudo bem que no século XIX havia colônias já britânicas na China, tá certo? Isso sem dúvida. Agora, um país inteiro se propondo a entrar como protagonista, essa que é a questão.
dessa expansão industrial capitalista, na Ásia, o Japão vai ser pioneiro, o Japão vai ser o primeiro a fazer. E isso vai acontecer exatamente na era Meiji, tá certo? O Japão, para quem não sabe, é um arquipélago, vulcânico, são muitas ilhas, mas eles ocupam basicamente duas, tá certo? Então, acaba que é um país muito, geologicamente falando, muito jovem, tá certo? Muito instável, eles têm muitos problemas, eles tiveram que se adaptar, né, a terremotos constantes, a Terra treme praticamente todo dia. Aí, em boa medida, a gente tem terremotos aí de média para alta intensidade. O país sofre com tufões também, com alguma frequência. Eles têm dificuldade para a produção agrícola, tanto que o Japão é o país que mais usa agrotóxicos em relação ao espaço, né? Em relação à produção. Em termos de volume, absoluto, vocês devem saber que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico, mas em termos relativos, se a gente for considerar espaço de produção e tamanho da produção, o maior consumidor é o Japão. Justamente porque é muita gente, né, e um espaço relativamente pequeno para isso. Okay? Então é curioso a gente perceber que, como um arquipélago, um país pequeno, né, com muita dificuldade ligada a questões naturais, a instabilidade geológica, a instabilidade climática, lá na Ásia, né, um negócio longe, lá no fim do mundo, consegue, no final do século XIX, no início do século XX, se transformar em protagonista nessa expansão industrial do capitalismo, certo? Isso que é bem impressionante, e se transformar numa referência, tá, na Ásia para esse momento da expansão do capitalismo, certo? Vou gravar o próximo vídeo.